anos e tal. Esquerda, 26 e o cenário político. Quer acelerar? Tem uma matéria hoje muito interessante na nossa página e que fala sobre o MBL. É uma das mais lidas hoje aqui na nossa página do UOL. E falando sobre essa questão aí do MBL virar uma sigla. Isso não é novo, né? A gente sabe justamente que o MBL já queria virar um partido há muito tempo. Olha eu ali, sou eu. Só que aí agora eles estão voltando com essa situação e eles falando que o MBL quer criar uma sigla visando o Palácio do Planalto. Mais aí uma turma querendo chegar ao Palácio do Planalto. O MBL quer se tornar um partido político e a sigla deverá se chamar Missão e não vai substituir o MBL, que significa Movimento Brasil Livre, que vai seguir fazendo o que eles fazem, né? As questões das redes sociais, eles fazem muita lacração nas redes sociais, defendem as ideias deles mais ligadas à questão liberal, da economia e tudo mais, vendem cursos. A gente tá aqui, uau! A gente passa o dia inteiro aqui fazendo isso, basicamente. E a gente quer botar um partido fazendo isso. Tipo, como é que sai um partido? Não sei, a gente tá só... Peguei você! Vendem livros, cursos também de formação política, essa linha da política. E uma das bandeiras que eles querem Eu também gosto que a gente faz meio lacração ambiente. e curso de formação política ao mesmo tempo. Também de formação política, essa linha da política. E uma das bandeiras que eles querem também acrescentar será o meio ambiente. O MBL já coletou mais de 700 mil assinaturas para iniciar o processo de registro. Elas foram enviadas para análise no Tribunal Superior Eleitoral. 181 mil já foram avaliadas. E serão necessárias cerca de 492 mil Deixa eu só uma assinaturas. pausa. Eu apareci demais aí nessa matéria, hein? Sim. Por que eles selecionaram essa imagem minha aí? Ficar rodando eu... Não sabia aí, não. Pô, obrigado. Você tá lacrando aí, Renan. Tô lacrando, Para o processo de registro de um partido, o prazo para análise de toda a documentação não pode passar de 2 anos. É importante relembrar um pouquinho o que é o MBL que nasceu na onda de protestos contra Dilma Rousseff, isso em 2014, depois aderiu ao bolsonarismo, depois rompeu com o Bolsonaro. Só uma pausa, cara, assim, primeira coisa, a gente nunca aderiu ao bolsonarismo. A gente nunca aderiu ao bolsonarismo, nunca houve adesão ao bolsonarismo. A gente, no segundo turno da eleição de 2018, a gente fez campanha contra o PT, porque a gente não podia, como ONG, pedir voto no Bolsonaro, abuso do poder econômico, a gente tomaria processo. Não tomamos processo, porque se tivéssemos pedido voto no Bolsonaro, processo tomaríamos. Se não tomamos sequer processo, significa que não fizemos. Porque todas as vezes que a gente fez campanha pra gente, tomamos processo e perdemos. Então, vamos ser um pouco precisos. E, assim, tão logo, ainda em 2018, o Bolsonaro começou a ter os problemas lá com o filho dele, a gente já começou a bater. Houve uma ruptura no sentido de ser oposição ferrenha. Mas nós nunca tivemos com eles. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão em 2020. É um partido que também sempre foi muito ligado a Sérgio Moro. Nas eleições municipais de 2024, conseguiu eleger 15 vereadores e uma vice-prefeita. Foi o seu melhor desempenho desde 2016, quando elegeu 8 candidatos, fazendo apoios aí formais, usando as redes para isso. E a meta agora é disputar cargos mais altos e cargos no executivo. Um dos seus líderes é Kim Kataguiri, como a gente está vendo aí. Kim Kataguiri, que é um que foi eleito nessa onda do MBL, deputado federal. Ele até iniciou aí com uma tentativa de ser candidato a prefeito, depois voltou atrás, né? E ele viu a tentativa de se lançar à prefeitura naufragar justamente depois que, segundo ele, foi sabotado pelo União Brasil, que apoiou a candidatura de Ricardo Nunes. E por isso, talvez, a tentativa de o MBL virar uma sigla. Vamos lá, Josias, começando com você agora. MBL, um partido político, faz sentido, tem força, tem possibilidade? Tem partido demais já, né? Temos mais de 30. Seria mais adequado que o MBL se os seus representantes, como aliás já está o Kim Kataguiri, por exemplo, pertence aos quadros aí do União Brasil, poderiam se distribuir ou escolher um partido para se filiar. Mas acho que estamos vivendo numa democracia, se eles reunirem um número adequado de assinaturas, conseguirem juntar essas assinaturas e apresentar o seu pedido na certidão de nascimento no TSE, não vejo nada que impeça a formação de mais esse partido, né? Eles têm um problema, Fabiola, antes mesmo de virar partido, eles têm um problema que eles vão ter que administrar, né? Eles nasceram junto com essa geração bolsonarista radical, né? O MBL hoje enfrenta a concorrência do JRB, se posso me referir assim, à juventude radical bolsonarista. São jovens que nasceram ou que nasceram politicamente nessa fase de ruína do governo Dilma Rousseff, foram às ruas nesse período, depois ganharam as redes sociais, ou fizeram o inverso, ganharam as redes sociais e tiveram uma passagem pelas ruas. O MBL, ou a turma do MBL, tem um discurso mais baseado no liberalismo econômico. A juventude radical bolsonarista, gente como Nicolas Ferreira, Bruno Engler, Alberto Fernandes, ou aquele Fernandes lá do Ceará, não me lembro agora se o primeiro nome dele era... André Fernandes, né? André Fernandes, do Ceará. Esses jovens radicais bolsonaristas, eles não têm esse viés liberal, eles estão mais voltados para os costumes medievais, uma introdução da religião na política.
pausa, muito louco. Falar de costumes medievais, quando eu fiz uma live toda falando do uma coisa pós-medieval, pré-moderna, chame do que quiser ali, do Brasil, né? Mas, enfim, ele faz novamente a galera tem uma compreensão muito antiga ainda do MBL. Do tipo, o MBL é um defensor das ideias liberais. O MBL tem muitos elementos de liberalismo econômico ainda dentro de si, mas o MBL não está preso dentro dessa ortodoxia mais, tá? Vamos lá. Política, um patriotismo de fancaria. Então eles estão numa outra praia. E essa praia tem tido mais êxito. Eles têm obtido mais visibilidade e até algum resultado eleitoral, se formos ver. Esse André Fernandes, ele foi derrotado em Fortaleza pela alternativa apresentada pelo PT, por 10.800 votos. Ele quase se elegeu prefeito de Fortaleza. O Bruno Engler também foi derrotado em Belo Horizonte, mas teve uma votação expressiva. O Nicolas Ferreira virou cabo eleitoral, país afora, né? Então, eles têm uma visibilidade, têm algum resultado eleitoral e hoje estão superando essa juventude aí do MBL, que já não está tão jovem assim também, né, Fabiola? Então, é razoável, a democracia permite que o MBL se organize como partido. Agora, eles precisam também organizar o discurso e organizar uma estratégia para superar esses jovens que, tendo nascido para a política junto com eles, hoje têm uma visibilidade maior e têm obtido um maior resultado eleitoral, Fabiola. Uma pausa. Como é que você... A despeito de discordâncias aqui e ali, isso aqui é uma análise, tá? A despeito de discordâncias aqui e ali, porque a leitura que ele faz numa competição nossa com o bolsonarismo em ascensão é uma leitura verdadeira. Verdadeira. E ele cria uma contraposição entre o MBL e essa geração dos jovens bolsonaristas. É completamente verdadeiro. Completamente verdadeiro. E o fato dos caras terem... eles jogam um jogo, né? Coisa assim, respondendo ao Josias. Não é que assim, nós estamos por aqui com o nosso liberalismo econômico e eles estão ali com os medievalismos deles e aí eles levam vantagem. Não é exatamente isso. Nós temos métodos de chegar no público, eles também têm os deles. Só que eles têm a validação do grande nome da direita brasileira, que é o Jair Bolsonaro. E aí, quando pinta algum nome alternativo como Marçal, eles buscam validação nele também. Eles têm espaço real no PL. Então basta ver que o Kim é o deputado mais votado do Brasil, do União Brasil. O União Brasil não deixou o Kim ser candidato aqui. Porque o União Brasil gosta disso aqui. O União Brasil é uma máfia. Sejamos honestos. E o Kim não pôde ser candidato aqui. O André Fernandes pôde ser candidato em Fortaleza. O Bruno Engler pôde ser candidato em Belo Horizonte. E muitos outros puderam ser candidatos em várias capitais pelo PL. Então eles dispõem de dinheiro, estrutura, recurso e a validação do Bolsonaro. Então é uma competição injusta. Eu não vou chamar injusta porque é uma decisão nossa. Não vou falar assim, o Nicolas quer puxar o saco do Bolsonaro e agora ele está tentando puxar o tapete do Bolsonaro. Mas ele tomou essa decisão e a gente não tomou essa decisão. A gente poderia ter tomado essa decisão. A gente não quis tomar essa decisão. E não estou falando aqui que nós somos heróis, não. É uma decisão que impede que a gente tenha desempenho político, eleitoral igual deles. Tanto que muitas pessoas saem do MBL para virarem bolsonaristas. Por quê? Horas. De maneira muito simples. Porque fica mais fácil ser bolsonarista. Por que o Holiday, Pavanato, toda essa turma vira bolsonarista? Porque é mais fácil. Agora, é uma escolha. E a escolha não dá por causa... eles são... é uma coisa, sei lá, uma direita meio de costumes, assim assado, e o MBL quer um liberalismo... Não é exatamente isso. Até porque a gente critica a cultura woke, talvez a nossa crítica à cultura woke o Josias identifique também como uma coisa medieval. É porque os projetos de poder são diferentes. Eles são essencialmente diferentes. E a perspectiva de Brasil e a perspectiva do que é um político do MBL e o que é um político do bolsonarismo, elas são perspectivas muito distintas. Mas de resto é análise, tá? Então, assim, o Josias, que eu já falei pra vocês, eu recomendo que vocês leiam os textos do Josias. Você não precisa concordar nada com o que o Josias fale. Ele já foi, eu acompanhava muita política quando era mais novo, pelo Josias, pelo blog do Josias, há muito tempo, tá? Tô falando há 20 anos atrás. 20 anos atrás, não. Pelo menos uns 15 anos atrás eu já acompanhava. O texto dele é bom, o texto dele é verdadeiramente bom, ele tem estilo, é um dos caras que melhor escrevem na imprensa brasileira. Não vou concordar com todas as análises dele, mas ele entregou a análise. Vamos ver os demais. Você vê essa missão aí do MBL, né? Eles querem colocar o nome como missão da sigla, e eles criarem um partido político, eles serem um partido político. Eles dizem que não se enquadram em outros, né? Até tem algumas pessoas aqui que eu acho que apoiam um pouco mais, né? O Kim, falam, olha, ele não é bolsonarista, por exemplo, né? Eles já estiveram próximos, não são mais, romperam, são outras ideias, não se encaixam em nenhum desses partidos que estão aí. Vem em função da morte que está ocorrendo. O MBL, assim? Foi esse essa ideia de criar um partido vem em função da... O MBL precisa de um partido, Thales? O MBL, essa ideia de criar um partido vem em função da morte que está ocorrendo, a olhos vistos, do Partido Novo.
né? O MBL era muito parecido com o Partido Novo. Eu me lembro que quando o Kim chegou no Congresso, eu cumprimentei e disse, o senhor é do Partido Novo, e ele foi muito educado comigo. Eu disse, não sou do Partido Novo, eu sou do DEM. Na época, o DEM ainda não havia se juntado ao PSL, formado a União Brasil, eu sou do DEM. Mas, de qualquer maneira, e ele disse, não sou do DEM, mas tem simpatias pelo Novo, etc. E foi muito simpático. Mas o caso é esse. Era muito parecido o ideário do MBL e o ideário do Novo. O Novo foi se tornando um bolsonarismo igual aos bolsonaristas do PL. Tão bolsonarista quanto os bolsonaristas do PL, está à beira do túmulo. Então, aí, nesse caso, faz sentido se criar um partido de características liberais, de ideário liberal puro, etc. Mas não deu certo. Não deu certo e é provável que esse partido, missão, vier a ser criado, tenha também esse problema. A verdade é que é muito partido. Tem uma expressão aí que o Josias usou, que é interessante, partido de fancaria, né? Feito às pressas, né? Fancaria, essa expressão que para quem é uma coisa feita às pressas, né? Então, está se criando um partido às pressas para tentar resolver o problema da morte do Novo. Não creio que faça muito sentido no momento. Pausa. Eu vou tentar, né? Por exemplo, eu vou tentar ser... Eu não acho que nem que ele foi de má fé. Ele disse que o partido nosso está sendo feito às pressas, né? Às pressas para quê? Como se houvesse um desespero nosso em fazer um partido liberal. Meu Deus! O liberalismo brasileiro precisa de um partido urgente. E a gente nem se define mais nesses termos. O que é no mínimo engraçado. Parece que a gente tem um grande compromisso com... Meu Deus, alguém precisa ajudar os liberais. Tá faltando um partido. Não é isso. A gente avisa que a gente quer fazer um partido. E é muito louco porque a própria Fabiola e o próprio Josias citam que o MBL já fala dessa ideia há muito tempo. E sim, o MBL fala dessa ideia há muito tempo. O MBL começa, o MBL anuncia no final de 22 que vai fazer o partido. O MBL fica durante 6 meses fazendo testes em 2023, inicia a montagem do partido no final de 2023 e toca o partido ao longo de 2024, a ponto de hoje a gente já ter, na prática, as assinaturas que a gente precisa para o partido ser reconhecido. O partido foi o único que apresentou um programa sério e discutiu um programa sério, construído pelas suas próprias bases, de maneira honesta e original, não presa a uma ortodoxia liberal ou uma lógica de um determinado grupo de pensamento específico, que é o Livro Amarelo. E a coisa mais louca, o partido que ele montou se financiou em grande medida através da venda de livro. Venda de livro! E qual livro? Podia ser um livro qualquer, um livro tipo Fique Rico. Não, um livro de programa, que é o Livro Amarelo. Isso é ignorância pura do Thales Faria. Outra coisa é a ideia de que o Novo acabou. O Novo não acabou. O Novo, ele está se tornando mais um partido de direita / centrão no Brasil, em alta velocidade, sendo que o propósito dele, aí sim, se ele está falando de morte de propósito, sim, o propósito dele morreu, porque o propósito dele se tornou ser satélite do Bolsonaro. Então o Partido Novo é um partido satélite do Bolsonaro, ele fica acoplado com o Bolsonaro aqui. Mas é um partido que eles também perceberam que essa ideia do liberalismo modernizante brasileiro morreu. E eles só não sabem para onde ir. O MBL não está indo buscar o eleitorado ou a proposta que o Novo tinha. O MBL está propondo algo completamente novo. E o que eu fico um pouco... por isso que eu falo que é preguiça, o que o Thales teve ali. Não é nem má fé. Se ele lesse a matéria fala do Livro Amarelo. A própria matéria que a Fabíola Cidral cita, que é a matéria que deu ensejo a essa discussão, é uma matéria que cita o Livro Amarelo. E ela trata dessa questão ali. Então, poxa, assim, se ele fosse um pouco mais cuidadoso, ele entenderia, não tem nada sendo feito às pressas, tá? 2, o partido não tem como objetivo substituir o Novo. 3, o Partido Novo também não está acabando. Ele teve um desempenho dentro da lógica dele bom nessas eleições, tá? E 4, nós não precisávamos estar, que isso é uma coisa respondendo o Josias também, nós precisamos estar nos outros partidos. Os outros partidos não nos servem. Não nos servem. Por inúmeras razões. Primeiro porque os outros partidos são estruturas de poder próprias. E nós somos uma estrutura de poder própria. Então é justo que a gente tenha a formalização da estrutura de poder própria, que é um partido. É justo? É correto? Não entendo a dúvida. Por que eu tenho que me adequar ao Rueda, do União Brasil, ao Ciro Nogueira, do PP, ao Marcos Pereira? Vou pro republicano porque agora eu sirvo aos interesses da Igreja Universal. Vai tomar no cu, eu não vou fazer isso. Por que eu vou fazer? Por que o Kim vai fazer isso? Por que eu vou formar jovens idealistas ao redor do Brasil para eles submeterem a projetos corruptos de um bando de filho da puta que só ferra esse país? Óbvio que nós temos que montar um partido. É óbvio, isso é óbvio. Mas aí é uma questão assim, eles também não precisam conhecer a gente, certo? É só então não falar da gente, porque eu não falo do que eu não conheço. Quando você fala do que você não conhece, você fala besteira, que é o que aconteceu agora com o Thales.
Pode dar o play. Por exemplo, 2 integrantes desse movimento, do MBL, que hoje são filiados ao PL, se destacaram nas últimas eleições, e muito, inclusive. Um deles foi o vereador mais votado de São Paulo e mais votado do Brasil, que foi o Lucas Pavanato. A gente entrevistou ele aqui. E ele é um influenciador digital, ele tem essa cara um pouco Ele não é do do que MBL. apresenta o MBL, e teve uma repercussão altíssima. Outro foi o Lucas Sanches. O Lucas, Fabiola, mostra, é o exemplo muito claro daquilo que eu estava dizendo, né? O MBL tem dificuldades para concorrer com essa geração bolsonarista, né? O Lucas Pavanato era um integrante aí, um expoente do MBL. Aí, e ele, veja só que se o amassou Josias, ele já sabe que o Pavanato não é do MBL. A Fabiola, ela tá citando uma matéria, diz que a matéria foi muito lida, e ela fala que o Pavanato é do MBL. Vamos lá. E o Lucas Sanches, que é um vagabundo, do grupo, Thiago. é um corrupto. O cara é corrupto mesmo. Disputou a eleição com vídeos e imagens dele carregando saco de dinheiro. Vamos lá. Ele hoje é muito próximo do Nicolas Ferreira, ele tem o Nicolas Ferreira como referência, né? É um bolsonarista de 4 costados, e ele adotou essa pauta religiosa, evangélica, esse patriotismo que eu dizia, mal ajambrado, mal acabado, né? E costumes medievais, anti-aborto. Então ele se distanciou da pauta econômica do MBL. Quem tá indo na TV, tchauzinho, volte em 2 minutos. Quem tá no digital, continua conosco. É o seguinte, além do Lucas Pavanato, Josias, teve um outro personagem, e esse surpreendeu, inclusive ficou também entre as nossas notas mais lidas, que foi o prefeito de Guarulhos. O Lucas Sanches, que foi eleito no segundo turno como prefeito de Guarulhos, o segundo maior colégio eleitoral no estado de São Paulo. Tem algumas bandeiras que o MBL levanta, que elas inclusive são muito semelhantes a Pablo Marçal. E eu fico até curiosa de ver, porque ali o MBL deu alguns cutucões no Pablo Marçal. Você vê alguma semelhança? Você vê alguma coisa próxima? Como é que você vê aí esses fenômenos que são mais voltados à direita? Mais voltados não, totalmente O MBL voltados. cria siglas não pra lá. Eles estão dando a foto de um vagabundo do Lucas Sanches. Ele não é do MBL. Esse cara é um vagabundo. Guarulhos elegeu um vagabundo. Aí tá ficar esse cara na matéria aí, com a cara dele rodando. Outra coisa, nós não demos cutucões, nós processamos, nós fizemos campanha contra o Pablo Marçal. A gente tá processando esse cara. A gente fala que o Pablo Marçal é ladrão. Mas... é osso, né? Vamos lá. À direita, esbarram na extrema-direita, esbarram na questão religiosa, né, no conservadorismo. Quais são essas semelhanças que você vê, Josias? O Pablo Marçal é um personagem que está acima do MBL, acima desses bolsonaristas. Tá acima? Você acha que está acima? Tá acima em termos de potencial político, né? Ele é muito mais equipado, intelectualmente, inclusive, do que esses personagens. Tem o domínio de todas as ferramentas que eles utilizam nas E eu elogiando o cara aqui, né? Não é só preguiça, cara. Não é só preguiça. É foda, né? É foda. Não é só redes sociais? preguiça. Isso é coisa de filho da puta. Isso é coisa de filha da puta. Vamos lá. E utiliza essa caixa de ferramentas da forma tosca e grotesca, como nós observamos, mas com muito resultado, né? E ele tem, a diferença dele em relação aos meninos do Bolsonaro nas redes sociais, esses jovens bolsonaristas, é que ele tem o mesmo discurso de viés religioso, a mesma pauta medieval de costumes, mas ele tem uma interface com o MBL no discurso econômico. Na parte econômica, ele se diferencia do MBL porque ele não fica defendendo o liberalismo, o desenvolvimento, o crescimento do PIB. Ele tem um discurso voltado para aquele personagem que está na outra ponta da rede social. Voltamos só o pessoal da TV voltando agora. José está falando justamente sobre essa história e a comparação, achei forte. Comparação de Pablo Marçal com o MBL. Quer dizer, Pablo Marçal está acima, você falando, mas aí você dizendo aí algumas conexões, onde eles se conectam, né, Josias? Eles se conectam no discurso econômico e o MBL tem pretensões mais teóricas, não é? De teoria econômica, o liberalismo. O Pablo Marçal tem um discurso direto para o público dele, um discurso voltado para o empreendedorismo. Ele vende a ilusão da prosperidade, vende a ilusão de que todo mundo pode enriquecer, pode ficar rico do dia para a noite. Então ele vende uma ilusão, mas que tem a conexão com o discurso econômico e sem abandonar. Ele tem o pé no discurso econômico, esse discurso da prosperidade, e tem o outro pé na pauta medieval de costumes. Então ele está acima dos dois grupos, opera com a mesma ferramenta, que é basicamente a rede social. Agora, eu acho muito engraçado muito mais... um cara como o Josias, né, falar em pauta medieval de costumes, quando tanto o bolsonarismo quanto o marçalismo, eles bebem num neopentecostalismo, que é uma versão super moderna de algo que é inclusive uma das rupturas com o medievo, que é a reforma protestante, né? Está falando do suco espremido do subproduto da reforma protestante, que é o neopentecostalismo contemporâneo, e agora o neopentecostalismo de rede social, coach, é medieval. E aí esses termos, o termo medieval sendo usado de uma maneira tão tosca por parte dele.
E eu volto a colocar, né? O MBL preocupado. Não, com suas preocupações teóricas de liberalismo. Ele ainda acha que o MBL. Esses caras leram algum tipo de manual do MBL de 10 anos atrás. Ah, entendi, o MBL tá aí só pra liberalismo. Eles não têm a menor ideia do que o MBL tá fazendo. Preparado no sentido da obtenção do resultado. A gente viu isso na eleição municipal de São Paulo, e ele tem a disposição de transformar ou de transpor essa metodologia que ele expôs em São Paulo para o âmbito nacional. Talvez não consiga, porque a Justiça Eleitoral não há de permitir, uma vez que ele está hoje na fila esperando para receber uma sentença de inelegibilidade, Fabíola. Ver os comentários, o Glauco, ele fala: Josias, o Pablo Marçal tem capacidade intelectual, é sério isso que você fala? As pessoas ficam às vezes ouvindo aí a sua Fabíola, análise. A gente precisa reconhecer o talento do burro. Ele não é, né? Ele não teria chegado onde chegou na disputa à eleição municipal se fosse burro. O problema do Pablo Marçal é que ele utiliza a sua inteligência para propósitos toscos, né? Isso ficou evidente, né? Então, ele entrou eu vejo só que o disputa... Josias faz um tipo de confusão entre o sujeito ser esperto e abusivo na relação e ser inteligente, ou ser intelectualmente equipado, pra gente colocar aqui, né? E acho muito engraçado que ele fala assim, ao mesmo tempo ele fala que o MBL tem pretensões intelectuais, né, com seu liberalismo, que a gente já não pratica na prática há muito tempo. Mas o Pablo Marçal, ele tem... A questão, Josias, se você olha as mentiras que o Pablo Marçal faz, se você olha as burradas que o Pablo Marçal comete, se você olha inclusive o uso dos advogados que ele tem nos processos para se defender, porque a gente está agora disputando, praticamente tudo que ele faz é grosseiro, tosco e mal feito, mas nós vivemos no Brasil, Josias. E no Brasil, cara, você não ser um picareta que abusa dos outros é uma questão de caráter. É o que o Arthur sempre fala, se a gente quisesse ser ladrão e enganar os outros, ser coach ou ser um bolsonarista, tava fácil. É uma opção. Vocês reparam que toda a mentalidade abusiva da política brasileira, e que eu citei a questão do Centrão, ela tá no linguajar desses caras. O Josias é um cara que vai achar, por exemplo, um grande ato de inteligência o Geraldo Alckmin ter sido vice do Lula, porque foi uma forma do Geraldo, ele driblou o próprio eleitor, tá? Aí ele foi com o Lula, agora ele é vice. Como se trair os teus fosse um mérito. A gente pega essa questão valorativa e joga no lixo em nome de uma espécie de uma malandragem. Nossa, só como ele é malandro, né? Olha só, o Marçal, ele é muito inteligente. Ele finge que vai deixar os outros ricos vendendo curso online, usando uns gatilhos de atenção com uma massa de pessoas intelectualmente, assim, muito atrapalhadinhas, né? De classe C, classe D, que torram o dinheiro delas, se endividam pra ficar comprando um curso merda e enganando eles igual um pastor. Então, assim, falar isso é falar que o pastor Valdomiro é um gênio, é falar que todos esses donos de igreja das mais picaretas é um gênio. Esse é um problema. No Brasil, dado que você tem é uma nação de 200 milhões de habitantes e boa parte dessas pessoas, precisamos falar, são muito rudimentares. No Brasil, a escolha por não ser um picareta é uma escolha pra muita gente difícil, tá? Porque é muito fácil ser um picareta. Se você é um pouco mais esperto, dispõe de um pouquinho de alguns meios de ação, você consegue tomar grana de geral. Então achar que uma opção que a gente tem em não ser picareta é uma burrice da nossa parte. Ai. Era isso. É foda. Vamos lá. A Prefeitura de São Paulo, com o propósito de produzir idiotices, fez isso com grande proficiência, no pressuposto de que aquilo daria a ele uma grande visibilidade. E ele não teve a capacidade de moderar no momento em que, depois de se tornar visível e de obter a ascensão nas pesquisas que ele projetou, ele não teve a sabedoria para moderar o seu discurso. E deu no que deu. Por sorte, para a sorte do eleitor de São Paulo, o eleitor foi mais sábio do que ele e o excluiu do processo eleitoral, né? Agora, dizer que o personagem é burro, aí seria negar os fatos, né? E a gente não está aqui para negar os fatos. Eu até coloquei isso porque as pessoas às vezes entendem errado, né? É importante reconhecer as transformações que ele trouxe. Eu lembro muito da entrevista que fizemos até com o professor João César aqui, e quando ele até usou essa palavra, ficou bombando até, ele falou assim, ele é genial em vários aspectos, isso não pode ser ignorado. E até fazendo essa ligação do que você disse em relação ao MBL, eu lembro até dessa fala do professor, que é muito especializado em estudar a direita, analisar os métodos da direita, as estratégias da direita. Ele falou que Pablo Marçal, por exemplo, coloca Carlos Bolsonaro, assim, no chinelo, tipo, ele falou assim, é impressionante, ele, tipo, não é nada na estratégia o Carlos Bolsonaro, na estratégia que ele construiu pro pai dele. Até pegando gancho com isso, é ridículo, ridículo. Eu conheço o João César, já fiz live com o João César Castro Rocha, ele virou uma caricatura. Já é época, quando eu fazia as lives com ele na pandemia, com aquela teoria de que o Orville, o Olavo é o Orville. São uns exageros, agora ele tá com uma teoria de neopentecostal. Fala muita bosta o João César Castro Rocha, essa é real. E não, cara, o Carlos Bolsonaro, ele elegeu o pai dele presidente da República. E na disputa Marçal versus Bolsonaro, que machucou demais o Bolsonaro e expôs todas as fraquezas do Bolsonaro, eu não acho que o Marçal tá ganhando nada hoje.
E o Bolsonaro foi presidente da República, fez dezenas de deputados, se eu for falar em parlamentares no Brasil, ele fez centenas de parlamentares no Brasil. Tá? Ficar diminuindo um fenômeno Bolsonaro. Ah, não, porque ele é mais... O que o Carlos e o Jair fizeram, tá? Eleitoralmente falando, ninguém na direita fez. Ponto. E se for falar desse jogo de picareta, deram banho no Marçal. Ponto. Também os caras assim, eles tentam achar, surgiu um picareta, ele é melhor do que o Bolsonaro aqui. Calma. Calma. Vamos lá. Bem-vindo, William. Bem-vindo, William 6. Bora bater 10. Análise, por exemplo, do MBL, né? O MBL anuncia essa questão. Nesse caldo que a gente está falando de novas lideranças da direita, você vê o MBL em que ponto dessa régua do espectro político? Eu creio que o MBL não há no momento um espaço para ele, claro. Por quê? Porque o partido que é semelhante ao que o MBL, que tentou colocar o que o MBL defende, esse partido é o novo e está falindo, está fechando as portas, deu ruim. Esses dois personagens que você citou, os dois Lucas aí, os dois são bolsonaristas de carteirinha. Quer dizer, você vai ter novamente um partido que se confunda com o bolsonarismo. Eu não colocaria aqui o Pablo Marçal está acima ou abaixo deles, mas de qualquer maneira, ele está indo para o lado do Pablo Marçal, tende a ir para o lado do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal está se aproveitando de um momento mais a favor desse linguajar que ele descobriu na internet, dessa forma de lidar com a internet e com as redes sociais, que o professor colocou como genial, e realmente surpreendeu todo mundo, mas que também não deu muito certo. Não deu muito certo. Por quê? Porque ele se queimou completamente. Vai se tornar inelegível, usando radicalmente essa estratégia que tem sua efetividade, mas deu ruim. Então não foi tão assim boa para o próprio Pablo Marçal. Então acho que é isso. Esse partido, missão, não vejo grandes futuros para ele e no quadro atual. Puta que pariu. A gente tem que separar esse trecho, cara, pra colocar no Congresso. E terminar com essa cara meio amargurada que ele tá aí. Tá com uma cabeça. Ele tá assim. Alguém faz uma figurinha disso no WhatsApp? Manda lá no grupo do Análise Renais, por favor. Exatamente. mpl.org.br/Análise Renais. Tira um print disso aqui, manda com... Eu não acho que o Missão tem futuro. Cara, isso não tem nenhum sentido que esse cara falou. Vamos lá, deixa eu entender. O MBL, ele tá no caminho do Marçal, ele tá se aproximando do Marçal. O Pavanato e aquele outro lá, dois bostas, são do MBL ainda, e isso mostra que o MBL, igual o Novo, ele vai ter que se aproximar do Bolsonaro, porque dois caras que saíram do MBL há muito tempo, eles são, portanto, do MBL ainda. É osso, né, galera? Galera, é osso. Esses caras, olha só, vamos recapitular. A Fabíola Cidral avisa que a matéria sobre o MBL foi uma das mais lidas lá no portal deles. Aí ela resolve chamar seus dois portentos da análise ali, o Josias e o outro, pra fazer a análise. Eu até, tonto que sou, elogio um pouco o Josias no começo, que a gente tenta imaginar, sabe, às vezes os caras são honestos. O quê? Eles nem leram a própria matéria. Porque o pior é o seguinte, houve uma matéria. Eles nem conseguiram ler a matéria. Coitado do jornalista lá, o Felipe Mendes, ele fez a matéria. Eu abordo a questão do Novo lá, a questão que eles criticam do Novo, eu abordo na entrevista que eu dou. O Lucas Pavanato e esse outro Lucas, dois bostas, dão entrevista lá, falando mal do MBL. Tá claro que eles não são do MBL. E o cara do UOL não leu a própria matéria pra falar merda e fica falando merda em série. Puta que pariu, mas isso me deixa, assim, honestamente, cara, vocês falam assim, como é que vocês aguentam esses coitados? Antigamente eu ficava irritado com essas coisas, eu ficava agoniado. Hoje, eu acho isso até legal, os caras não têm a menor ideia do que a gente tá fazendo, eles não têm a menor ideia do que a gente tá fazendo, eles não têm a mínima noção do que é o nosso projeto. Então foda-se, honestamente, foda-se.